Os extensionistas já conheceram ela no teste mais cedo, mas apresentando para o pessoal dos municípios também, para os artesãos. Ela vai sempre estar me ajudando aqui nas dinâmicas, falando com vocês, recebendo vocês. E é isso. Até o final do bloco ela vai estar com a gente. Beleza, cadê a carinha dela? Já tá aí, não, né? Oi, gente. Abre essa carinha pra gente ver. Você pode abrir essa câmera pra gente ver você, conhecer Tá me você? vendo? Eu não, só tô te ouvindo. Não tá dando para ver. Você abriu a câmera? Tá me vendo? Não. Não, ninguém tá Tá te vendo. aberta. Aberta? Ih, vai falando. Fala aí, Ana. Pode ser a internet, mas durante a aula Oi? ela aparece. Não, mostra a carinha pra gente, que é bom mostrar. Vamos lá então, Ju. Beleza? Vamos. Maravilha, gente! Maravilha, maravilha, maravilha! Eu quero ver vocês, eu quero ver vocês. Assim, vamos falar assim, hoje eu quero fazer uma pesquisa com vocês. Quero fazer uma pesquisa. É assim, quem está pouco animado para a aula hoje, fica parado. Quem está animado para a aula de hoje, faz assim. E quem está muito animado para a aula de hoje, faz assim. Então, vamos ver lá. Quem está... Como é que vocês estão? Como é que está o ritmo de vocês hoje para a aula de hoje? Como é que está? Está assim, assim ou assim? Cadê? Deixa eu ver. Ih, rapaz, Ariel não está animado, não. Ah, não, lá atrás está. Aê, Ariel. Ih, rapaz, com a Tis não tem animação nenhuma lá. Com a Tis está todo mundo... Ah, com a Tis. Ih, Valença não tem animação não, olha lá. Valença, todo mundo dormindo lá. Cadê Valença? Deixa eu ver. Valença, a animação é assim, ó. Deixa eu ver se tem. Tem animação? Ih, Valença, o pessoal está dormindo. Valença, ó, desanimado é assim, mais ou menos é assim, muito animado é assim. Como é que vocês estão? Deixa eu ver. Fala o ritmo para mim aí, Valença. Guapimirim, fala para mim, Guapimirim. Aê, Guapimirim. Casimiro de Abreu, tá animado ou tá pouco animado? Deixa eu ver, Casimiro. Aê, beleza. São Francisco, tá animado ou pouco animado? Levantou, também vou levantar aqui. Maravilha. E olha aí, ó. São Francisco deu um banho no São José do Rio Preto. Lá. O São Francisco, o cara chegou a pular. Vamos lá. De novo. São José, tá animado ou pouco animado? Aí. Beleza, beleza. Cordeiro tá animado lá, beleza, bacana. Uma pessoa animada, o resto tá tudo dormindo. Ah, bom, aumentou mais lá. Aumentou mais 2 bracinhos lá. Legal, legal. Gente, vamos lá. Vamos começar, porque o dia hoje é curto, tá? O tempo nosso é curto e a gente tem muita coisa para falar. Muita coisa, né? Então, vamos lá. Nosso curso, nossa aula, hoje é a aula 4, excelência no atendimento, né? E hoje a gente vai falar de uma coisa chamada quebrar objeções e resistências, né? Quando a gente fala assim, quebrar objeções e resistência, a gente quer dizer assim, ó, por que a pessoa não compra determinada coisa? Ou porque ela tem objeções e, logicamente, ela tem resistência, tá? Então, quando o cara começa assim, olha, essa caneta aqui que eu fiz, mas essa caneta, ela só escreve de azul, isso é uma objeção, tá? O cara está apresentando objeções para vocês. Qual é o segredo de vocês? Vocês precisam vencer as objeções das pessoas e quebrar as resistências. Hoje, nossa aula vai ser para ensinar isso, tá? A gente já falou na aula passada sobre os olhos, tá lembrado? Estão lembradas? Pois então, quando a gente olha para os olhos das pessoas, a gente está olhando para quebrar as objeções, para a gente conhecer as pessoas e saber como quebrar as resistências das pessoas, tá? Ali a gente está conhecendo. Na aula passada a gente falou sobre isso, sobre conhecer essas pessoas, né? Então a gente lembra, a gente falou da chave, ó, movendo o olho para cima, para o lado ou para baixo, né? A gente falou da tonalidade da voz, a gente falou da tensão muscular, a gente falou da respiração, né? A gente falou dos gestos, a gente falou da postura. Então, assim, por que eu preciso observar isso? Para poder quebrar as objeções. Porque as objeções são apresentadas dessa forma, tá? Quando eu falo no mesmo canal do cliente, se eu usar o canal visual que nem ele, eu vou quebrar a objeção dele. Porque se eu tiver no visual e no auditivo, temos uma objeção aqui.
Mesma coisa, se eu entrar na respiração do cliente, se eu estou vendo que ele está respirando curto, tá? E é superficial, eu posso entrar na respiração dele, entrar curto, superficial também, sem ele perceber, eu vou quebrar a objeção dele. Mesma coisa os gestos, mesmas coisas as posturas, tá? Então, a gente vai fazer isso. Outra coisa que vocês podem usar para quebrar a objeção é isso, ó. O cara que é auditivo, ele vai sempre usar palavras assim, ouve, escuta, faz música, harmoniza. A gente viu isso no filme, tá? O cara que é sinestésico, ele vai sempre falar sente, toca, aperta, segura, tá vendo? Tudo isso que tem a ver com tocar, com sentir, né? E o cara que é visual, ele vai falar assim, veja, olha, observa tudo que tem a ver com visão. Então, se você andar na trilha do cara, se comunicar com a mesma intensidade dele, vai ser bacana, tá? Aqui também no material tem frases para vocês, ó. Visual ele usa muito assim, eu vejo seu ponto de vista, eu quero dar uma olhada nisso, estou pintando um quadro claro, né? O auditivo, eu ouvi, esta informação é correta, palavra por palavra. Isto não encontra eco em mim, tá vendo? O sinestésico, fiquei tocado com o que você falou. Pô, fiquei emocionado. Eu quero agradecer, eu quero que você agarre isso, né? Então, assim, a gente vai sempre usando palavras que ajudem a gente a entender o outro, né? E aí, logicamente, no encontro passado, eu comecei a falar sobre esse ponto, né? Então, assim, um cara que é visual, o que que eu faço muito com ele para quebrar a resistência dele? Eu dou presentes para ele, né? O que que é dar presente para o cara? Como é que eu posso dar presente para alguém? Posso dar alguma promoção, posso dar algum desconto, posso dar algum brinde. Se eu percebo que o cara é visual, eu devo dar um presente para ele, tá? Por quê? Porque ele vê esse presente. E ele vai ficar mais próximo de você, ele vai querer comprar mais de você. Só que tem que ser presentezinhos bem leves, porque senão tu vai ficar pobre, tu não vai conseguir vender nada, né? Se o cara é auditivo, a gente já viu isso, por isso que eu não vou ler de novo, tá? O que que você tem que fazer? Você tem que dizer o que você sente por ele, tá? Pô, eu sinto que você é uma pessoa agradável. Aí eu, eu sinto que você é uma pessoa flexível. Você tem que dizer para ele o que que você sente por ele. Ele precisa ouvir isso. Não adianta demonstrar, tá? Ele precisa ouvir isso. E o cara que é sinestésico, você precisa abraçar ele, você precisa segurar na mão dele, você precisa tocar ele, você precisa beijar esse cara, se possível, né? Eu acho que não vai beijar todo cliente, entendeu? Então, olha só, o visual eu dou presente, o auditivo eu digo como eu me sinto, e o sinestésico eu abraço, eu toco, eu mostro carinho. Beleza? Vamos lá, vão comigo? O que que eu faço com o visual? Dou o quê? Quero ouvir. Com o visual eu faço o quê? Dou o quê? Presente. Beleza. Com o auditivo eu faço o quê? Que sente. Digo como eu sinto. Digo o que eu sinto por ele. Maravilha. E com o sinestésico eu faço o quê? Abraço. Abraço, carinho. Maravilha. Maravilha, é isso. Só para a gente poder ir guardando isso na cabeça, tá? E aí, eu queria continuar com vocês, assim, para vocês entenderem cada vez mais. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês de como funciona o canal, tá? Para vocês verem como as pessoas usam as suas palavras naquilo que elas veem, naquilo que elas fazem. Estão vendo essa casa aí do lado? Tá? Todo mundo está vendo? Levanta um tinino para mim que está vendo a casa. Maravilha. Beleza, ó. Se vocês vão me ajudar agora a definir se essa descrição é visual, auditiva ou sinestésica, tá? O cara vira para você e fala assim: a melhor e mais bonita casa está logo ali.
A qualquer hora do dia, pode-se ouvir o canto dos pássaros, a brisa sempre sussurrando entre os galhos das árvores, sem falar no som do carrilhão no portão de entrada. Esse cara que falou isso, ele é auditivo, sinestésico ou visual? Liga aí o microfone e me respondam. Auditivo! Beleza, boa. Então vamos lá, ó. A qualquer hora do dia, pode-se ouvir o canto dos pássaros, brisa sussurrando entre os galhos, sem falar no som do carrilhão, tá vendo? Tudo auditivo, ó. Ele usou um montão de palavras auditivas. Esse aqui agora, ó, a segunda descrição. É esta aqui em frente. Há janelas por toda parte, o que torna a sua iluminação maravilhosa a qualquer hora do dia. O que mais me chama a atenção são suas escadas em espiral e as portas de carvalhos entalhadas. E aí? Auditivo, visual, sinestésico? Visual! Visual, né? Ó, ele viu quantidade de janelas, ele viu a escada, né? As escadas em espiral, ele viu as portas de carvalho, tá vendo? E a terceira descrição? É claro que é esta. Já percebeu como é sólida e segura? Suas salas têm um calor particular. Dá vontade de sentar em um canto e se deixar impregnar por seus fluidos. Ela toca fundo na minha alma. É o que é essa aí? Sinestésico, né? Então, ó, calor, dá vontade, né? Sentar em um canto, impregnar, tá vendo? Só palavras sinestésicas, tá vendo? E, na verdade, vocês acertaram. Nota 10 para esse povo, tá vendo? Auditivo, visual e sinestésico, né? E assim, só que a casa era a mesma. Só que cada um descreveu a casa de uma maneira diferente, de acordo com o canal dela. Ok? Esse material está aí no material de vocês, tá? Então vocês podem consultar. Tá? E aí você vê só, se é um cara sinestésico falando com visual, ele jamais pode usar essa descrição, porque o visual ele não sente, ele vê. Se é um cara sinestésico falando com auditivo, ele jamais pode usar essa descrição, porque o auditivo ele ouve, ele não sente, ele não vê. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Eu estou com um cliente na minha frente, eu preciso fazer isso com ele. E aí, com uma pergunta de São José, a menina de São José do Vale do Rio Preto falou, e como é que eu posso diferenciar a minha barraquinha para chamar a atenção? Essa é uma coisa que você pode fazer. Você pode botar um sonzinho para chamar a atenção do auditivo. Você já tem os produtos ali expostos para chamar a atenção do visual, mas você também pode fazer isso. O que eu posso para chamar a atenção do sinestésico? Você pode fazer uma experimentação, quero tocar no produto, bota aqui, toca a mão aqui, bota a gente tocando no produto, entendeu? Isso vai chamando a atenção das pessoas. Então, você precisa usar esse tipo de recurso. Tá? Então, aí uma dica para vocês, viu? Tá? Assim, vou passar rápido também, mas a gente precisa descobrir o canal de comunicação do cliente, tá? Então, assim, o visual, ele normalmente, ele pensa em imagens, tá? O auditivo, eles falam com eles mesmos e ouvem cuidadosamente o que os outros dizem. Então, ó, o auditivo, ele conversa com ele e ouve o que você diz. E o sinestésico? São os sentimentos. Pensam com suas sensações. Então, ó, um pensa com imagem, o outro falando consigo mesmo e ouvindo, e o outro, suas sensações. Por isso que diz assim, quando você encontra o auditivo, fala o que você sente dele, porque ele vai te ouvir. Fala das características do produto, ele vai te ouvir. Quando você está com visual, fala dos benefícios daquela imagem, ele vai te enxergar. Fala da qualidade da imagem. Quando você é sinestésico, fala das sensações. Tá? Isso é extremamente importante. Tá? Bom, o cliente visual tem a apresentação visual do vendedor. Ele gosta disso, ele gosta de ver o vendedor. Ele gosta de desenhos, gráficos, fotos, diagrama, né? As palavras a gente já falou, né? E ele transcreve os pontos abordados em um papel.
para que depois ele possa vê-lo, para que você possa ver. Tá? Então, o visual faz muito isso. Tá? O cliente auditivo, ele vai usar testemunhos, ele vai usar endossos das pessoas, alguém endossou aquilo, ele vai ler alguma coisa para o cliente, tá? Ele fica atento ao tom de voz da pessoa, ao volume, à velocidade, né? E as palavras suas devem ser orientadas para o som. A gente já falou, estou só reforçando, tá? E os sinestésicos têm a necessidade de sentir o que está sendo dito ou mostrado. Ele precisa tocar o objeto, tá? Ele vai usar palavras de ação ou emoção. Tipo assim, como você se sente, né, em relação a esse produto, tenho certeza que não ficará pesado, tá vendo? É muito respeitando cada um deles, né? Bom, então, a gente já fechou uma ideia de olhos, de respiração, né, de tom de voz, né, de canal sensorial. Agora, eu quero falar com vocês sobre esse tema chamado rapport. Tá? Eu vou dizer para vocês assim, eu sempre uso rapport. Eu faço rapport com vocês o tempo todo. Tá? Se vocês não percebem, eu vou mostrar daqui a pouquinho, vou repetir aquele filme, mas assim, muito rapidamente, só para vocês perceberem. Né? Quando é que eu faço rapport com vocês? Quando eu uso o mesmo gesto que vocês estão usando. Por exemplo, ó, a menina lá de São José, ela cruzou o braço agora, e de vermelho do lado dela está cruzado. Eu posso fazer isso aqui, ó. Estou fazendo rapport com elas duas. Não só com elas duas, porque a azul ali de cultura de cordeiro, ela está assim também, ó. Aqui em Guapimirim, aquela de marrom ali está assim também. Né? Aí eu posso mudar a minha posição. Okay? Quando eu faço assim, eu estou fazendo que nem a menina de Casamiro de Abreu, olha lá, ela está com a mão assim, tá certo? Olha só, eu estou fazendo assim e o cara de Coatis acabou de me acompanhar. Ele fez a mesma coisa que eu fiz e vocês nem viram. Ele se mexeu na cadeira, ele estava assim, se mexeu na cadeira e fez assim, ó. Vocês não viram isso, entendeu? Mas assim, a gente que já está acostumado a ler, a gente vai percebendo como as pessoas mudam, né? O gesto delas em relação a gente. Isso a gente chama dentro da vendas como rapport, tá? Então, eu vou mostrar para vocês entenderem direitinho o que significa e como vocês podem usar. Isso vai ajudar, inclusive, você a chamar a atenção do cliente, tá? Se você quiser. Mas antes disso, deixa eu falar que normalmente a gente tem 4 tias, tá? No atendimento, a gente lida com 4 tias. Quem são as 4 tias? A primeira delas é a apatia. É a falta de motivação ou entusiasmo. É a tia deprimida. E eu fico pensando assim, quantas vezes você passa em frente a uma barraquinha, entra numa loja, entra num comércio e você vê a tia deprimida ou o tio deprimido? Uma pessoa totalmente sem emoção, sem motivação ou entusiasmo. O cliente não gosta dessa pessoa. O cliente não quer falar com essa pessoa. O cliente não dá atenção a essa pessoa. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado se a gente não está sendo apático, tá? E não está sendo essa tia deprimida. Então, vou fechar aqui e vou abrir para a gente poder falar. Eu quero ouvir todo mundo, tá? Então, extensionistas, liguem aí, tá? Qual a primeira tia que nós temos? É a... Não, vão todo mundo junto. 1, 2, 3. Gente, tá uma merda isso, tá? Tá muito ruim. Tá muito apático isso. Vamos lá. Vamos com energia. Qual a primeira tia? 1, 2, 3. Oh, melhorou muito, melhorou. Não, tá mudando. Não, tá bem. Melhorou muito. Vamos conhecer a segunda tia? Eu espero que você não seja a primeira tia, tá? Espero. Vamos conhecer a segunda tia, a antipatia. É aquele vendedor que está com vibração negativa,
que só em você olhar para ele, você já tem um sentimento de repulsão, de aversão, tá? Está muito ligado à maneira rude, desfavorável e arrogante como a gente trata uma pessoa e provoca o afastamento dela. É a tia desagradável de quem a gente não gosta. Então, eu espero que vocês não sejam a antipatia. Então, vamos lá comigo. Ó. Eu vou perguntar qual é a primeira tia, aí vocês respondem, apatia. Qual é a segunda tia? Aí vocês respondem, antipatia. Então, vamos lá. Qual é a primeira tia? Gente, está muito ruim. Vamos lá de novo? Vamos lá. 1, 2, 3. Primeira tia. 1, 2, 3. Melhorou. Segunda tia. 1, 2, 3. Maravilha, maravilha. Espero também que vocês não sejam como a antipatia, né? A terceira tia já é uma tia mais bacana. É a simpatia. É a pessoa que tem uma vibração positiva, que encanta, que cativa o cliente, né? É uma pessoa simples, sincera, delicada na forma de tratar uma pessoa, né? Com naturalidade e satisfação. É aquela tia agradável, de quem a gente gosta. Então, ó, a primeira tia, ela é deprimida. A segunda, a gente gosta porque ela é repulsiva. E a terceira, ela é bacana, ela é cativa e a gente gosta dela. Mas isso não é suficiente para a gente comprar dela. Tá? E, logicamente, a quarta tia é a empatia. É quando você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. E, logicamente, olha que palavrinha bacana aqui, ó. E intuir o que o outro está sentindo, né? Na verdade, a gente não intui. Na verdade, a gente lê o que o outro está sentindo. A gente lê onde? Pelos olhos, pelas expressões, pelos gestos, ok? A gente vai lendo. Então, quando a gente fala em intuição, ela só é intuição porque a gente não estava guardando isso na cabeça da gente. Mas a gente lê o outro, né? Então, é uma tia que ouve a gente, entende a gente e entende, inclusive, como a gente está sentindo, tá? Então, vamos lá, vamos guardar aqui. E aí eu tenho uma pergunta no final para vocês, tá? Que aí vocês vão fazer sinal com a mão para mim. A primeira tia é a... Cadê? De novo. A primeira tia é a... A segunda tia. A terceira tia. A quarta tia. Ok, pode tirar o som para mim. Agora. Agora, você vai fazer assim. Você tem primeira, segunda, terceira e quarta. Você vai levantar sua mãozinha e vai dizer assim, eu sou a segunda tia. Ou eu sou a quarta tia. Mas só quando eu falar, calma. Por quê? Porque eu queria que você pensasse agora, que você refletisse, né, comigo, né? Entra comigo numa reflexão. Se você quiser, fecha o olho um pouquinho, tá? Fecha o olho, baixa a cabeça. Pode fazer isso, tá? Porque eu queria que você lembrasse de você lá na feira, onde você está trabalhando, tá? Como é que você normalmente se parece? Você se parece com a tia da empatia, da antipatia, da simpatia ou da empatia? Qual tia que representa você? Eu quero que você lembre das pessoas que você atendeu nos últimos dias. Porque você atendeu bastante gente na última semana, na última quinzena, no último mês. E você foi o quê? Você foi a antipatia? Você foi a apatia? Você foi a simpatia? Ou você foi a empatia? Tá? Eu quero que você relembre ainda um pouco mais dos seus negócios. Quando as pessoas compram de você, quando elas conversam com você, quando você já vendeu para elas, você se transforma na apatia, na antipatia, na empatia ou na simpatia.
Então, assim, eu quero, quando eu falar 1, 2, 3, 4, e no 4, vocês vão levantar a mão com a tia de vocês. A tia que é mais predominante no seu dia a dia. Tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Mãozinha pro alto. Maravilha, maravilha. Tem gente que é bem honesta. Estou gostando de ver. Gostando de ver. Legal. Agora, baixando a mão. Agora eu não quero que você pense em você, não. Agora eu quero que você pense nas pessoas que trabalham com vocês, que você vê no dia a dia. Elas são que tia? 1, 2, 3 ou 4. Você não está falando de você, você está falando dos outros, tá? Então, assim, quando eu falar 1, 2, 3, 4, você levanta a mão. 1, 2, 3, 4, já! Maravilha, obrigado. Obrigado. É assim, é importante a gente entender assim, será que estão vendo a gente dessa forma? Então, vamos com cuidado nisso, que isso é importante, tá? Isso faz muita, muita, muita diferença lá para o cliente. Tá? E, logicamente, essa empatia se baseia aí em respeitar as diferenças, as raças, as culturas, né? Respeitar a diversidade, né? Tudo aquilo que é diferente, a gente respeitar. Né? E dentro do material de vocês, tem esse quadrante aqui, ó, que assim, 3 passos para você ser uma pessoa empática, né? Essa tia da empatia, né? Tem um espaço cognitivo, tem um espaço afetivo e tem um comportamental. No cognitivo, a ideia é que você tenta entender o motivo do outro, né? Prestar atenção e deduzir os estados emocionais das pessoas. A segunda tem a ver com compreender o comportamento e sentimentos, né? É assim, aqui você está entendendo a motivação. Aqui você está entendendo a necessidade das pessoas. E no terceiro, fazer a empatia ter efeito prático. Trabalhar para realizar essas necessidades. Olha, o cara chegou na sua frente, ele tem um estado emocional. Sempre tem. Qualquer pessoa que entra na sua frente, ele tem uma dor, ele tem algo que é emocional que você precisa ajudar. Né? Aí o que você faz? Você demonstra interesse genuíno por essa pessoa. Tá? E depois você tenta realizar, você trabalha para realizar as necessidades dessa pessoa. Tá? Então, assim, você observa, você compreende e você age. Então, são as 3 coisas que eu preciso fazer. Observar, compreender e agir. Bom, gente, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre rapport, né? Que é a capacidade que você tem de entrar no mundo de alguém. Quando a gente fala de rapport, a gente está falando de entrar no mundo de alguém, né? Fazer essa pessoa sentir que você entende ela. Tá? Ó, então a gente está falando entrar no mundo, sentir que você entende e que vocês têm um forte laço comum. Tá? Então, assim, isso leva à simpatia, isso leva à empatia. Tá? Quando eu entro no mundo do outro, eu estou entrando, estou sendo empático. Né? Quando eu entendo o outro, eu estou sendo empático também. E quando eu crio um laço comum, sendo empático, estou criando simpatia. Né? Assim, então a gente está falando da capacidade de ir totalmente do seu mapa de mundo, né, para o mapa do outro. É aí que está a essência da comunicação bem-sucedida. Né? É você saber que o cara é visual, então você vai entrar no mundo visual dele. Saber que ele é auditivo, você vai entrar no auditivo. E se ele é sinestésico, você vai entrar no sinestésico. E aí, quais são os grandes objetivos do rapport? Primeiro, tem a ver com você desenvolver seus recursos internos, né? Eu vou explicar rapport já já para vocês, tá? E, logicamente, você vai melhorar seu desempenho e você vai facilitar a sua comunicação. O vendedor ele é um comunicador nato, tá? E aí você vai precisar fazer isso. E, logicamente, você vai desenvolver estratégias de relacionamentos mais produtivas. No final das contas, o que a gente quer é que você venda mais. Então, assim,
Como é que eu posso fazer rapport? Rapport é a mesma coisa que construir pontes. Tá? Eu preciso construir pontes com o meu cliente. Então, a gente já viu algumas formas. Olha, veja os olhos dele, veja a respiração dele, veja os gestos dele. E aqui a gente vai confirmar um pouquinho mais tudo isso que a gente está falando. Ó, estudar o perfil do cara, né? Os hábitos dele, os problemas dele, né? Ter empatia, se colocar no lugar dele, né? Se colocar, entender o problema dele, o que ele está precisando, tá certo? Estar atento e ter uma escuta ativa, ouvir muito bem ele, demonstrar interesse, né? E, logicamente, a gente já falou, explorar a linguagem corporal, né? Usando a técnica do espelhamento. Bom, como é que eu uso a técnica do espelhamento? A gente já falou, respiração, postura corporal, movimentos corporais, palavras processuais, fala e espelhamento cruzado. Eu vou explicar espelhamento cruzado, tá? O único que eu não expliquei para vocês ainda. Respiração a gente já falou, tá? Postura corporal a gente já falou, a gente vai ver mais. Movimentos corporais, palavras processuais são as palavras que a gente fala, né? O visual é ver, o auditivo é ouvir, né? A fala, o que ele fala, a gente fez até o exercício das casas aí, e espelhamento cruzado. O espelhamento cruzado é assim, às vezes o cara cruza o braço, para você não cruzar o braço que nem ele, você cruza as pernas. Você está cruzando o espelhamento. Tá? Espelhamento é, o cara olha para você e ele se vê em você. Eu saí aqui só para perguntar se vocês entenderam isso. Ficou claro o que é espelhamento? O cara olha para você, ele vai se ver em você. Se ver como você. Tá claro isso? Beleza? Então, deixa eu dar uns exemplos aqui para vocês verem. E depois a gente vai rever aquele filme que a gente viu outro dia, tá? Só para vocês verem como é que... Coisa que vocês não prestaram atenção e que aconteceu o tempo todo. Olha aí. O que é comum aí? Quem fala para mim o que é comum aí? O que é comum nessa imagem? Não, eu não consegui ouvir. Os braços na mesma posição. Só os braços? Não. Olhar também. Olhar. Inclinação do corpo. Inclinação do corpo. Tá vendo? O sorriso. Gente, imagina alguém em pé ali, sem estar com a mão ali. Estaria completamente fora daquele grupo, né? Sem estar nessa posição, entendeu? Então, isso significa dizer que esse grupo está em rapport. Quando o grupo está em rapport, você pode jogar qualquer tema ali que você vai ser aceito por esse grupo. Eles vão te aceitar. Vocês lembram da história que eu contei do pinguim, do Amir Klin? É a mesma coisa. Se não contei, eu conto aqui para vocês, tá? Olha só. Na mesma posição. Os dedos. Os dedos. Oi, Toy. Ele também é na cabeça. Um tem cara no outro, eu vou matar a posição. Gente, eles não fazem isso sem querer. Eles fazem isso propositadamente. Porque eles conhecem o que eu estou falando aqui. Eles sabem que ele precisa conquistar o outro. Então, eles vão fazendo. Mas, Jaume, quando é que acontece isso? Tem uma hora que isso é tão natural que você já não percebe mais. Que vai acontecer assim. Você já viu quando você começa a namorar? Você começa a olhar, aí a pessoa olha para você. Aí você olha de novo, a pessoa está olhando. Aí você sorri, a pessoa sorri. E ali vai. Se isso acontece, o namoro vai acontecer. Agora, quando você olha, o cara não te olha, não tem namoro. Quando você sorri, o cara não te sorri, não sorri para você, não tem namoro. Ela está cortando o rapport, entendeu? E você está tentando o rapport. Você vai fazendo e vai espelhando, entendeu? Então, você tem que fazer essa mesma coisa com os seus clientes. Olha aí, mesma coisa lá, com outro presidente. Né? Mesma coisa. Tá vendo? O Barack Obama era mestre em fazer isso. Tá certo? Olha só, mas não é só eles. Olha essas duas pessoas. Olha a inclinação do corpo delas. Olha as mãos delas na mesma direção.
Então, elas estão provocando rapport uma com as outras, né? Olha esse grupo aí, tá vendo? Um grupo mais de jovem, né? Mas você vê as cabeças inclinadas, é porque o outro está falando, não, eles estão fazendo. Foi natural aqui, provavelmente foi natural, mas isso acontece no dia a dia, né? Quando você faz isso, você cria conforto, afinidade, proteção, segurança e confiança, tá? Assim, quando eu vou fazer uma venda, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, né, que queria um processo de coach comigo, ela é lá de São Paulo. Aí, ela fez assim. Quando ela fez assim, eu esperei um tempinho, se ela perceber, eu fiz assim, ó. Tá? Aí, ela mudou. Ela trouxe a mão para baixo. Eu esperei um tempinho, eu trouxe a mão para baixo novamente. Ela se afastou da cadeira. Eu esperei um tempinho e me afastei na cadeira. Aí, depois de eu acompanhar ela um tempo, eu fiz o inverso, eu cheguei para frente. Quando eu cheguei para frente, o que aconteceu? Ela chegou para frente também. Quando ela chegou para frente, o que eu li? Ela já está em rapport comigo. Ela já confia em mim. Se ela está repetindo os meus gestos, é porque ela confia em mim. Se ela confia em mim, eu já posso falar o que eu quero. Eu já posso falar o meu preço. Eu já posso falar do meu produto. Sacaram? Conseguiram entender? Então, eu acompanho. Aí depois eu ajo e vejo se ela me acompanha. Se ela me acompanhou, beleza, ela está em rapport comigo. Se ela não me acompanhou, eu continuo acompanhando. Ok? Até que ela entre em rapport comigo. Para acontecer exatamente o que aconteceu naquele vídeo que vocês viram ali, né? Com aquelas pessoas, né? Deixa eu pegar o filme que a gente usou na aula passada, que é que ele salvou, né? Porque aqui deu tudo ruim, aqui sumiu tudo meu. Tem a sala 4, capelista, ativo, essencial, como na sobrevida, sentado mesmo, tá aqui. Tá? Lembra que eu passei aquele filme de experiência, de olhar para vocês, tá certo? Não é isso? Agora, eu vou passar esse mesmo filme, não vou parar, tá? Eu só quero que vocês vejam como eles vão repetindo os gestos um dos outros o tempo todo, tá? Então, assim, vai ser seguido. Não vou parar, tá? Mas eu quero que vocês verifiquem. Verifica, assim, quem é que está vendendo e quem está vendendo, como é que ele faz com o outro. Ele cruza o braço, ele senta, ele olha para baixo, ele olha para o lado, ele leva a mão na direção, tá? É o mesmo filme, mas coisas que vocês não repararam e que aconteceu diretamente para a gente ali. Quer ver? Olha lá, ó. Technique, the last hidden advantage. Reading your customer's mind by responding to eye movements. While reading is actually very scientific, like this videotape recorder. It not only records and plays back pictures and sounds, but also feelings. And in watching a customer's eyes, which are connected to the brain, we can often tell which of those three communication channels is the communication channel seeing pictures. This means they use. They're in a visual to the customer's eyes and listen to the words they use. Olha ela balançando a mão, tá? E vê depois o que ele faz. Não sei se vai ser aqui, se vai aparecer, mas vê, ó. They're in a visual mode. Now, this is the way I see it. No, that's not really clear to me. Não tá só falando I isso. don't know. That's pretty hard to picture. So people whose eyes move aqui não, upward, aqui ainda não. the customer's eyes move back and forth to his audio mode. And it's also used words that suggest talking. Ó, aqui, nessa parte aqui, vocês vão ver isso muito claramente. Quer ver? Ó. And is probably hearing the words playing in his head. Ó. This type of customer Ele might com a also mão no use words that queixo. suggest talking and listening situations. Ó, os dois com a mão no bolso, tá vendo? Os dois com a mão no bolso. Os dois com o braço para trás.
os dois olhando com a cabeça erguida, tá? Veja. For example, Well, okay, can you tell me about it? Well, sounds okay to me. Okay, I hear you. so eyes moving back and forth Deixa eu avançar aqui. or down to this side tell you your final position that a person's down here. They are Comfortable making a purchase that big right now. I'm afraid it just É won't porque cool aqui my ela está só room. falando dos sentimentos, tá? I've got a hunch this just might be the right way to go. So, when eyes move down, so there are 3 channels or but what good is this information to you? First, you must determine whether your customer at that moment Vamos ver is aqui. primarily in the Ó, tá vendo? Ela levantou a mão e logo em seguida ele levanta a mão também. Isso não é simplesmente, porque está escrevendo. Não, ele está fazendo um gesto para se tornar igual a ela. Se você olhar aqui, ó, como eles estão sentados, ó, de frente um para o outro, tá vendo? determine whether your customer at that Ó, a mão dela, tá? Ele vai moment levantar is a mão, ó. primarily in the visual, Ele levantou a mão no mesmo lugar, tá vendo? Ele trouxe, não foi errado. sound, or feeling state by careful observation. Okay. I'd like to take a look at that. Yeah. I see what you mean. Then, if you've determined your customer is visual, begin using visual words. So can you see how this might clearly bring a better return in your investment? Yeah. I can see where it might be better. Vocês viram que a mão dele estava na mesma posição, né? Now, from what you've just seen, does it look like you might be able to use this Ó, os dois de perna cruzada e mão na mesma posição. Continua ele. particular software? Well, I don't know. Why don't we Ó, ela mexeu no take olho. another Vamos look ver. at it? Não, ele não mexeu. With visual É que ele pulou customers, essa. you can also stress the visual benefits of the product. Some employees like the look of this anti-glare screen. As you can see, it gives off less glare, which makes it a lot easier on the eyes, especially if you're working with it for long periods of time. Mm-hmm. And, of course, the green CRT screens are the most popular. Most of my corporate clients prefer their clearer image. Well, I could see what Ó, vocês viram que ele levou a mão lá e trouxe. Demorou um pouquinho, mas ela fez o mesmo gesto que ele. Levou a mão para lá e trouxe. Tá? Isso significa assim, que eles estão em sintonia. Tá? Um cara que está lendo isso, ele que está lendo, o vendedor ali, ele consegue ler isso com muita facilidade. you mean. And finally, help your visual customers see your product in his or her mind's eye. You know, all of these units are going to take up quite a chunk of space. Can you pick Ó, ela joga o corpo para trás, ele já tinha jogado o corpo para trás, né? Agora ele jogou o corpo para frente. sure where you might put them? Oh, let's see. I think that But what words do you use to sell to sound-oriented customers? You'll want to use words that are more verbal than visual. Ó, os dois com a mão, né? Mais ou menos na mesma posição, né? So watch their eyes. Ó, Listen centrou e cruzou o braço. Olha o que ela for faz. sound words, then respond with sound-based words. Sacaram? Ela faz a mesma coisa que ele faz, né? Ó, os dois, né? Ela com a mão para trás, ele com a mão aqui, ó, não chega a ser para trás, mas com a mão um pouquinho para cá. The word with these computerized parts they're putting in. I hear that if even something minor goes wrong, you have to bring it back in. Everything's connected to some microchip. Well, part of what you heard Ó, ela botou a mão no carro. O que que ele fez? Ele botou a mão no carro, né? Ele está em sintonia com ela. is true. But let me tell Botou a mão na cintura, ele com a mão na cintura. you the rest of the story on that. I've heard a lot of good stuff about the suspension system. Is it really as good as I've heard? Well, I can tell you what I've heard. Tá vendo? Ela vai espelhando os gestos dele o tempo todo. Audio customers like to hear what other people say. So if you use testimonials about your product, remember this. People who hear sounds as they think need time to listen to the words playing back Ó, a mão dela e a mão dele. Certo? A perna dela, a perna dele. in their heads. Ao corpo dela, ao corpo Allow dele. yourself plenty of time when you talk to these customers. You said you knew Jack Ames. Yes, I do. Then you Bom, acho que já deu para vocês perceberem, né? O quanto que a gente tem que fazer isso naturalmente. Se você... É assim, mas professor, eu preciso fazer isso o tempo todo? Não, faz algumas vezes. Quando você se tocar, você faz. Faz exatamente igual que a pessoa fez, entendeu? Porque isso vai facilitar o seu
entendimento, tá? Aquilo que que você está vendendo. Isso vai facilitar a sua negociação com a pessoa, tá bom? Talvez tenha mais alguma coisa aqui que seja importante antes de eu ir da gente para o intervalo. Tem. Vou passar mais um vídeo para vocês. Esse vídeo é mais curtinho, tá? Queria que vocês vissem rapidamente, porque ele fala sobre a Netflix, tá? Eu vou puxar ele aqui. E foi uma propaganda da Netflix usada já tem um tempo, tá? Ela não é nova, mas eu acho que vai ser legal. Vocês vão perceber aquilo que eu estou falando de uma forma mais clara ainda. Deixa eu só abrir ela aqui. Ela é muito rápida, tá? É lógico que... Ó, são dois personagens, eu quero que vocês olhem os dois, tá? Vocês verem como é que o rapport foi acontecendo. Isso aqui. Peguei errado. Não é essa. Bom, beleza, deixa eu ampliar isso aqui. Tem som, tem tudo. Para vocês verem, ó, vamos lá. Net, em que posso ajudar? Olha a roupa dele, como é que ele estava falando, tá? E olha como é que o outro cara no outro lado da linha atendeu. É o seguinte, eu tô a fim de surfar na internet. Net Virtua tem banda larga de 3, 6 ou 12 mega. Você compra do seu jeito. E qual é dessa parada aí? 3 mega é pra abrir e-mail, ver uns vídeos. De 6 mega já é pra baixar um som, curtir um filminho. Agora de 12 mega é pra arrebentar. Hein? Maneira! Irada! Agora. Conseguiram ver? Conseguiram? Isso é rapport, tá? Você entra no mundo do cliente e você faz aquilo que ele está fazendo. Você espelha ele. Com isso, esse cara ele vai confiando em você. Tá? O rapport tem muito a ver com confiança, né? Vocês lembram da história do Amir Krim que eu contei com os pinguins? Lembra ou não? Quem lembra faz assim. Sim ou não? Não? Então tá, então vou contar de novo. O Amir Krim, ele ficava viajando, né? Aquele cara que viaja pelo mundo todo, né? E ele chegou numa ilha, tinha um montão de pinguim. Ele viu aquele montão de pinguim na ilha e aí ele falou assim, eu quero chegar lá perto dos pinguins. E ele foi andando. Quando ele andou, os pinguins caíram fora. Aí ele começou a usar outras estratégias. Ele foi de costas, para fingir para o pinguim achar que ele estava indo do outro lado. Os pinguins caíram fora. Aí ele foi correndo, os pinguins correram. Ele foi se arrastando, os pinguins correram. Até que, num determinado momento, ele fez assim e andou. Os pinguins botou a mãozinha assim, ó, e andou que nem um pinguim. E ele conseguiu entrar no meio dos pinguins. Tem um vídeo dele que mostra isso. Ele conseguindo entrar no meio dos pinguins. Você quer a atenção de uma criança? Você já deve ter ouvido isso, visto isso. Abaixa, fica na altura da criança. Conversa com ela na altura dela. Porque quando você está em pé, a criança se sente pressionada, porque é um opressor. Se você ficar deitada, a criança manda em você. Então, tu abaixa na altura da criança e conversa com ela. Aí ela vai te dar atenção. Você vê os animadores, eles não fazem isso o tempo todo. Eles se abaixam para ficar na altura da criança, para conversar com a criança. Tá? Porque está fazendo o quê? Rapport, você precisa dar atenção. Então, assim, você precisa da atenção do cliente. Se você precisa da atenção do cliente, você vai ter que fazer rapport. Não tem outra solução. Você não vai conseguir a atenção desse cliente se você não fizer rapport. Ok? Beleza? Bom, perguntas para mim. Perguntas. Perguntas sobre rapport, sobre visão. Tem alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta?
Alguma dúvida ficou nisso? Muitas, né? Imagino que devem ter ficado muitas dúvidas. Minha sugestão é vocês pegarem alguma coisa de programação neurolinguística, vai lá na internet, programação neurolinguística e pergunta. E leiam, tá? Beleza. Fala, Michele, vamos lá, Michele. Qual é a pergunta que tem aí? Oi, professor, boa noite, tudo Boa bem? Boa noite, tudo bem. Hoje eu tive uma conversa um tanto quanto difícil no trabalho. Então, esse assunto me lembrou essa situação. E eu queria saber, com pessoas mais resistentes a isso, né? Se você tentar repetir os gestos de alguém e essa pessoa estiver mais rígida, mais fechada, qual é a solução que a gente tem? Que o senhor é um exemplo para a gente de comunicador, né? De uma pessoa que atrai, que tem empatia. E a gente precisa aprender mais sobre isso. Obrigado, Michele. Na verdade, Michele, eu faço isso o tempo todo, tá? Só para vocês entenderem. Eu estou vendo a Michele ali. Na verdade, eu faço isso o tempo todo, tá? Deixa eu explicar para vocês assim. Eu fiz um curso de programação neurolinguística em 1986. E eu fiz esse curso, e eu falei assim, não, perdão, 1996. Eu fiz esse curso e falei assim, meu Deus, gastei dinheiro à toa. Porque o cara, como eu estou contando para vocês, o cara contou um montão de coisa para a gente. E eu fiquei uns 2 anos sem olhar para a programação neurolinguística, né? Puto, porque eu tinha gasto um dinheiro desnecessário. Mas eu sou muito assim, cara, eu gastei dinheiro, isso tem que servir para alguma coisa, né? E aí eu comecei a usar pouquinho, eu comecei a usar os olhos, comecei a ver o que as pessoas faziam com os olhos, falei, opa, peraí, esse negócio é verdade, isso dá certo. Aí eu comecei a fazer rapport, espelhamento, e aí eu ia para negociar com pessoas mais difíceis, com clientes, né? E aí a pessoa era dura, eu também ficava duro, rígido. Eu não posso pegar uma pessoa dura e, né? Aí não, eu tenho que ser duro com ele. Agora, eu posso, à medida que eu estou espelhando ele, à medida que eu fizer um gesto diferente e ele me acompanhar, aí ele está me espelhando, nessa hora eu já posso aliviar. Então, eu preciso acompanhar isso, tá? Preciso fazer isso. Então, assim, mesmo com pessoas duras, mesmo em situações mais difíceis do mundo, você pode usar esse processo. Hoje mesmo, eu fui demitir uma pessoa aqui na empresa e ela chegou, né? E todo mundo assim, cara, ela tá chateada, ela tá puta, não sei o quê, não sei o quê. Cheguei, eu entrei no mundo dela, entrei na conversa dela, tá certo? E quando ela saiu daqui, ela saiu sorrindo, tá? Mesmo depois do processo de demissão, ela saiu sorrindo, tá? Porque eu fiz ela entender que ela estava com uma oportunidade de crescer, tá? Que o vaso aqui estava muito pequeno para ela, que ela podia crescer em outros lugares, e ela conseguiu enxergar isso. Então, assim, você usa isso nos momentos mais difíceis, né? Eu, às vezes, vou conversar com meu filho, com a minha esposa, eu faço exatamente isso. Eu chego em casa, acho que eu já contei isso para vocês, não vou contar de novo. Minha esposa, ela tem de depressão, né? Então, assim, muitas vezes eu chego em casa, ela está respirando assim, ó. Não tão intenso assim, tá? E ela fala, não, tô chateada, não sei o que, tá borrada lá. Aí eu falo assim, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Aí eu abraço ela por trás e eu entro na respiração dela. Sem ela perceber. Faço igualzinho ela. Aí eu experimento. Aí quando ela vem junto comigo, aí eu vou reduzindo. Meu peito encostado no dela. Daqui a pouquinho ela está tranquilinha. Já passou a sensação de terror, tudo aquilo, todo o pânico que ela estava sentindo, né? Mãe, você já viu que as mães pegam as crianças no colo quando a criança está chorando? Se a mãe estiver nervosa e o bebê nervoso, a criança vai chorar mais ainda.
Por quê? Porque você encosta o peito da criança no seu peito, ok? E a respiração dela na sua respiração. Só que, em vez de você controlar a respiração dela, você entra na respiração dela. Quando você entra, desesperou. Tá? Então, ela está comandando você. Então, na hora dessa, você tem que segurar e você tem que... Tá? E entrar na respiração dela rapidamente, sem ela perceber, e você vai reduzindo. Então, assim, você pode usar isso para tudo. Eu tenho... Você já viu que... O que eu fiz com vocês aqui hoje, tá? Foi assim, olha, quem não sei o que, levanta a mão. É assim. Tá certo? Quando eu fiz vocês fazerem isso, a maioria de vocês fazerem isso não foi somente para animar. Isso foi para sintonizar vocês. Você que é de Cordeiro vê São José do Rio Preto fazendo isso. São José do Rio Preto vê Casimiro fazendo isso. Todo mundo fazendo isso. Ou seja, vocês estão dizendo assim um para os outros, nós somos iguais. E eu faço aqui também. Nós somos iguais. Para vocês entenderem. Sacou? E aí vocês confiam mais em mim. Vocês estão mais prontos para ouvir o que eu tenho que falar. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu trabalhava numa instituição de ensino que a gente resolveu fazer um programa de doação de livros infantil. E nós tínhamos 12 mil alunos, né? E foi junto com a FLUP, né? E os organizadores da FLUP vieram aqui fazer uma reunião comigo, não sei o quê, e falaram assim, Jaume, quantos livros você acha que você vai doar? Você consegue? Eu falei, a gente vai conseguir 20 mil livros. Ele olhou assim para mim, todo mundo na mesa olhou para mim assim, 20 mil livros, você está maluco? Eu falei, não, estou não, a gente vai conseguir 20 mil livros. Quanto tempo a gente tem? 2 semanas. Aí arrumei uma estratégia com o pessoal, aí eu ficava acompanhando. Se tinha uma unidade, éramos 4 unidades, né, que não estava recolhendo o livro, a doação estava muito pequena, aí eu ia para a unidade. Aí eu ia para a unidade, eu ia andar em todas as salas da unidade. Aí, quando eu chegava lá, eu construía um sonho junto com eles, dizendo a importância de doar o livro, né? Mas chegava um momento que eu fazia assim, ó, abaixava no chão, ajoelhava, numa carteira, e falava assim, e você? Você vai me doar quantos livros? Aí eu falava, vou te doar 2. Aí eu falei, e você que está aí atrás? Quantos livros? Porque na hora de pedir eu abaixava, ficava na altura deles para dizer para eles assim, nós somos iguais, cara. Eu estou aqui para conseguir o livro. A gente conseguiu 21 mil livros, vocês terem noção. Tá? E assim, depois que eu passava, não era um livro, não era 2 livros, eram 1000 livros que as pessoas doavam. Tá? Então, precisava, eu ia e fazia esse mesmo processo. Né? Lógico que a pessoa tem que sentir propósito nisso, você não pode enganar as pessoas, né? E a gente não enganava, mas fazia todo esse trabalho assim, de fazer o outro entender. Eu entrava no canal visual dele. Então eu falava assim, olha, por que era importante o livro? Porque imagina, veja bem que as crianças vão abrir os livros, e elas vão ler os livros, e elas vão poder construir um futuro para elas. Imagina essa criança sorrindo, feliz, porque está lendo uma história que foi você que entregou para ela. Sinta como é que isso vai ser importante para ela. Né? E assim, ouça o quanto elas vão te agradecer porque você doou um livro para elas. Tá? Então, assim, eu usava todos os recursos que eu estou usando com vocês aqui. E a gente saiu de 0 livros, e em 15 dias a gente conseguiu 21 mil livros doados. Tá? Ninguém acreditava, mas eu acreditava, eu sabia que a gente ia conseguir, porque o projeto era nobre, a gente tinha uma força de comunicação e a gente conseguia fazer isso. Ok? Pode falar. Está sem voz. Não, é que apareceu uma coisa assim na frente do senhor aqui do computador, tá? Mas obrigada, tá sendo realmente muito importante a gente ouvir isso. Entendeu? Assim, você consegue o que você quiser da outra pessoa, tá? Se você fizer isso, tá? Eu não posso, assim, cara, você consegue coisas incríveis, né? Mas assim, você tem que ter ética, porque se você não tiver ética, você vai criar problemas para as outras pessoas, tá? E aí, nessa hora, fala muito forte esse cuidado ético que você tem que ter. Eu estou aqui conversando com vocês, eu animo vocês, eu chamo vocês para
a conversa, né? Eu conto para vocês, mas assim, eu tenho uma ética comigo que eu não vou enganar vocês, jamais. Tá? Eu vou dizer o que eu faço e o que eu estou falando eu provo, eu consigo provar para vocês que eu fiz. Cara, a gente apareceu no Fantástico, para você ter noção, Fantástico para cobrir a nossa doação de 21 mil livros, né? Eu tenho isso guardado. Tá? Mas assim, e tudo muito bem gerenciado, tudo bem orquestrado, tá? Mas assim, a gente precisa saber fazer isso, né? É lógico que eu estou dando para vocês um olhar disso, e a minha sugestão é leiam programação neurolinguística, aprendam programação neurolinguística. Se tiverem dúvidas, me chamem, eu ajudo vocês, eu oriento vocês, eu mostro vocês, porque você consegue o que você quiser, da forma que você quiser, tá? Ok? É isso. Beleza, meninas e meninos? Vamos dar um tempinho para o café? Ih, rapaz, levantou correndo. Aí você é vontade de café mesmo, hein? Legal. 10 minutinhos? Beleza? Juju, beleza? 10 minutinhos? 8 minutinhos, Juju. Que isso, professor? Nem dá tempo de tomar café 8 minutinhos. Nossa, 10 minutinhos. Juju pintou o cabelo, fez a flecha no cabelo, agora está assim, está com essa bondade toda. Não, tem que dar tempo de passar o café, tem que ser 10 minutinhos. Bom, você mandou, você está controlando o tempo aí, né, Juju? Vou botar um cronômetro aqui. Vai comer o que no lanchinho, professor? Oi? Vai comer o que no lanchinho? Eu vou ficar sentindo o cheirinho do pessoal comendo aí. Entendi. E vou... o povo de São José lá. O povo come pra caramba, Ana. Olha só! Olha lá, Ana. O povo come pra caramba, Ana. Ali é brownie, é licor. Gente, cada dia piora isso pra mim, meu Deus do céu. E Cada você, dia Ana? eles me fazem passar mais vontade. Você gosta de quê, Ana? Conta pra mim. Ana tá aí pro pessoal conhecer, Ana. O que você gosta, Ana? Ana Clara. Tá me vendo agora, né? Agora Eu tô te vendo. acho. Tô te vendo. O que você gosta? Você Eu gosta de comer amo o quê? chocolate, nossa senhora. Ama chocolate? Que bacana. Eu também gosto de chocolate, Eu Ana. ponto fraco. É mesmo? Nossa. Vai passar mal com o brownie que elas estão comendo ali, então. Nossa senhora, que vontade. Esse pessoal eles fazem inveja pra gente, entendeu? Vou reprovar todo mundo. Fica fazendo inveja pra gente. Ô, professor, faz isso. Faz isso. Pelo amor de Deus, cara. Respeito mais velho, gente. Eu já tenho 286 anos, pô. Pelo amor de Deus, cara. Respeito o velhinho aqui. Apareceram minhas fotos aqui no grupo agora. O pessoal fica me sacaneando aqui no grupo aqui. Entendeu? Deixa eu ver o que botaram de mim aqui dessa vez. Todo dia. Patrícia, é verdade isso? Que vocês ficam sacaneando ele? Cara, Patrícia não é fácil. Patrícia fica aqui só me sacaneando. Aqui, ela botou as tias aqui, ó. Tá danado. Tá certo. Fica aqui só me sacaneando. Um dia ela vai dar aula, eu vou pegar ela também. Vou. Tem voltas, tem voltas. Não é assim, não. Não é assim, não. Não vem de um jeito e vai voltar do outro. Tá rindo, né, Patrícia? Tá rindo, né? Estava aí desde cedo, estava escondido. Não apareceu ainda. Agora que ela apareceu. Não, eu estou aqui. Estou aqui desde... Eu sei, mas estava escondida lá. Estava lá com o seu nomezinho escondido que eu estou vendo aqui. E aí, o que você quer dizer para esse povo hoje, Patrícia? Não, eu tô aprendendo também, né? Muita coisa aqui com essas aulas de neurolinguística. Estou amando, né? Isso serve para tantas coisas, né? Então a gente vai aprendendo também. Neurolinguística é muito legal. Estou gostando muito. E ajuda muito na venda, para a vida, né? Uma lição para a vida, né? Com certeza. Ana Clara, e aí, o que você está achando, Ana Clara? Você que está chegando, que não viu nada, não sabe de nada. Estou adorando. Estou aprendendo um monte de coisa aqui também. Quero ver vocês usando programação neurolinguística comigo. Quer ver? Vamos lá.
Aproxima o seu rosto da câmera aí, Ana, claro, só para ver. Vai virar cobaia. Isso aí. Ana, qual era a roupa que você estava usando ontem à noite? Ontem à noite. Ó, já foi, tá vendo? Já sei onde ela vai, ó. Sacou? Tá? Uma blusa preta, eu acho. Isso. Que roupa que você... pega essa blusa preta aí, ok? E bota um montão de bolinha vermelha nela e bolinhas brancas e se imagina vestindo essa blusa, essa roupa. Vai? Tá. Faz isso aí. Constrói as bolinhas e fala para mim como é que são as bolinhas na roupa, na blusa. São pequenas, assim. Tá, então fala, vai, continua falando. Tá. Deixa eu ver. Não sei. Viu como é que ela foi completamente do outro lado? Então eu já sei onde é que ela lembra as imagens dela e onde é que ela constrói, né? Constrói. Né? Sacaram? Gente, isso é facílimo, é só você Nossa, foi bom que ela não tinha visto a aula, então ela não se controlou. A gente, todo mundo que você testou aqui naquele dia se controlou para não fazer. Você estava se controlando mesmo. Mas eu estava assim, me controlando muito. Me dá mais trabalho. É possível, a gente consegue do mesmo jeito. Só dá mais trabalho. Só dá mais trabalho, entendeu? Tem que elaborar outras perguntas, né? Para a pessoa ir construindo até a pessoa conseguir se soltar. Ana Clara, pensa se na sua casa tivesse um elefante em cima da sua casa. Como é que seria essa história para a gente? Conta aí. O elefante em cima da sua casa, como é que seria? Pensa aí. Meu Deus. Tá. Como é que é? Pensa, como é que seria esse elefante em cima da sua casa? Como é que ele, o que é que ele estaria fazendo? O que é que ele... Conta aí para mim. Em pé, eu acho. Ela viu o elefante em pé, tá vendo? Ela pegou uma memória do elefante em pé. Ela não construiu o elefante, ela pegou uma memória do elefante em pé. Tá? Tá claro? Mas agora faz o seguinte para mim. Esse elefante, ele vai andar em cima da sua casa. Conta para mim como é que ele estaria andando. Como é que seria o andar dele em cima? Conta, vai. Devagar, assim. Devagar, tá. Conta mais, conta mais. Ela tentou pegar alguma imagem e ela não viu a imagem, ela teve que ir lá do outro lado construir. Ela teve que ir do outro lado construir. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Tá? Beleza? Serviu de cobaia, Ana. Obrigado. Nada. Enquanto a gente está no intervalo. Já deu minha hora, Ju? Não. Ju, você está protegendo muito esse povo. Não estou protegendo ninguém. Eu estou sendo justa. Você é muito boazinha. Você está dando 15 minutos para esse povo. 15 não, marquei 10. Marquei 10. Você está dando 15 minutos para o povo, Ju. Falta 3 minutos, professor. Tem que ter paciência, pessoal. Estou tomando um cafezinho. 3 minutinhos só. Tá certo. Tá certo, Ju. Bom, enquanto o pessoal está tomando cafezinho, quem quer fazer um trabalho comigo aqui, hein? Não é nada de olho, não, pode deixar. É outro trabalho completamente diferente. Quem quer fazer? Qualquer uma pessoa que queira fazer. Vai, Patrícia. Quem é a Patrícia? Você não foi ainda. Patrícia não. Patrícia é da casa. Patrícia não foi, tem que ser de fora. Quem vem? Quem vem? De uma das nossas comunidades, né? Quem vem? É só responder. A, B, C ou D, umas questões para mim, só isso. Deixa eu pegar um papel aqui, que eu vou precisar pegar de papel. Vamos escolhendo aí quem é que vai me ajudar. Cadê a amiga de São José, Dricô? Tá dormindo, só pode estar dormindo. Não apareceu aqui ainda. Ela não quer nada comigo. Ela me abandonou. São José me abandonou. Oi, você que sumiu, cadê tu? Ô, professor, o senhor não está aparecendo aí para nós.
Cadê o da Silva Pereira? Ele deve ter ido buscar o papel, gente. Eu fui buscar o papel. Calma aí. Já escolheram quem é que vai ser Quem meu? aí de São José vai conversar com o Meu professor? auxiliar. Vai. Quem é que vai? Quem é que vai? Velhinha. Já falou pra caramba com ele hoje. Já trocamos bastante figurinha. Professor, eu já troquei bastante figurinha hoje com o senhor. Eu já falei. Não tem problema não. Qualquer um. Quem vem? Gente, eu preciso rápido para eu poder... Para dar tempo, senão não vai dar tempo. Quem vem? Quem vem? Tá, vai eu vou. Obrigado. Gente. Quem veio? Quem veio? Você quem veio? Quem é que veio? Vou fixar aqui São José junto com você, professor. Ai, Jesus! Pronto. Quem veio? Ah, foi de São José mesmo? Como é que é o seu nome? Letícia. Letícia, obrigado, Letícia. Letícia é coisa simples, tá? Não vou colocar você em nenhuma situação difícil, tá? Tá tudo bom. Ô, Ju, já posso começar? Tá. O que eu vou fazer aqui hoje? Vou fazer mais uma coisa para vocês aprenderem a ler as outras. Tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso que você responda para mim algumas questões. Vocês devem ter recebido um PDF que mandou para vocês em Word sobre um questionário. Certo? Se não receberam, vocês recebem amanhã, não tem problema. Tá? Não tem problema. Então, a gente manda para vocês vão receber. E aí, vocês podem depois mandar para mim que eu faço a análise de vocês, tá? Então, assim, o que eu quero agora é analisar um pouquinho o comportamento de vocês. Bom? E a gente vai usar a Letícia como exemplo. Bom, Letícia? Show. Judico, ela não é professor. Ai, meu Deus. Ih, Jesus! O professor caiu. O professor caiu. Fala que ele vai voltar. Tá voltando. Tá sendo todo mundo agora, que bonitinho, gente. Olha. Estou eu aqui de novo. Cadê o professor? Foi. Estou eu aqui de novo. Gente, eu tenho um problema sério. Esse botão vermelho aqui em cima, ele me destrói. Ele me destrói. Então, vamos lá. Deixa a Letícia aí marcada aí para mim. Estou botando aqui. Ai, não bota não. Bom, quem tiver o questionário pode fazer, quem não tiver faz depois, não tem problema, tá? Eu só vou fazer uma pessoa, porque senão a gente vai tomar muito tempo e não vai dar condição de fazer. Certo? Sim. Então, deixa eu vir aqui. O que passa rápido. Bom, Letícia, a gente vai ver o seu perfil comportamental, tá? O que eu quero de você? Existem 25 questões que elas estão marcadas assim, ó, I, C, O, A, tá? Mas isso tem que ser rápido, tá? Você tem que olhar e tem que falar assim, I, ou falar assim, O, ou é A, entendeu? Ah, tem que escolher um? Você vai ter que escolher uma rapidamente, são sempre 4, é uma questão com 4 opções. Um cuidado só, que essas opções, elas mudam de lugar. Às vezes o I está aqui, às vezes o I está aqui, tá bom? Certo? Tá. E você tem que ver isso rapidamente, tá? São 25 questões. Pode começar? Pode. Então, vamos lá. Primeira questão está aí, Letícia. Eu sou uma pessoa idealista, criativa, visionária, divertida, espiritual e benéfica, confiável, meticulosa e previsível, focada, determinada e persistente. O que mais te representa? I, C, O ou A? C. C. Beleza. Vamos para a segunda, Letícia. Você gosta de ser a pessoa que vai pilotar, de conversar com os passageiros, de planejar a viagem ou de explorar novas rotas? Ó. Ok. Assim, se alguém quiser se dar bem com você, Letícia, precisa te dar liberdade, precisa te deixar saber a expectativa dela, precisa liderar ou sair do caminho,
ou precisa ser amigável, carinhosa e compreensiva? C. C. Ok. Letícia, para conseguir e obter os resultados, você acredita que é preciso ter incertezas, controlar o essencial, diversão e celebração, ou planejar e obter recursos? A. Obter recursos. Maravilha. Letícia, você se diverte quando está se exercitando, quando tem novidades, quando você está com as outras pessoas ou quando você determina a regra? O que te deixa mais... O que você se diverte mais? C. C? Está com os outros. Beleza. Letícia, você pensa, qual a frase que mais representa você? Unidos venceremos, divididos perderemos. O ataque é melhor que defesa. É bom ser manso, mas andar com porrete. Um homem prevenido vale por 2. Acho que C. Certo? Maravilha. Vamos lá, Letícia. Minha preocupação é, sua preocupação é gerar uma ideia global sobre a coisa, fazer com que as pessoas gostem, fazer com que funcione ou fazer com que aconteça? A. Fazer com que aconteça. Fazer com que aconteça. Beleza. Você prefere perguntas do que respostas, ter todos os detalhes, ter as vantagens a seu favor ou que todos tenham chance de serem ouvidos? Ó. Letícia, você gosta de fazer progresso, construir memórias, fazer sentido ou tornar as pessoas confortáveis? I. Construir memórias. Maravilha. Letícia, você gosta de chegar na frente, chegar junto, chegar na hora ou chegar em outro lugar completamente diferente? Ai, agora não sei. Peraí. Independente de ser junto, na hora ou na frente? Na hora. Na hora, você gosta de chegar na hora. Ó, beleza. Letícia, um ótimo dia para você é quando você consegue fazer muitas coisas, você se diverte com seus amigos, tudo segue conforme você planejou, ou você desfruta de coisas novas e estimulantes? O que é um dia ótimo para você? Tudo segue conforme planejado. Tudo segue conforme planejado. Boa. Bom, Letícia, isso é mais filosófico, tá? Você vê a morte como uma grande aventura misteriosa, uma oportunidade para rever os falecidos, um modo de receber recompensas ou algo que sempre chega muito cedo? Nenhum. Qual que vai ser para você? Ai, uma grande aventura misteriosa, talvez. Beleza, sem problema. É assim mesmo. Deixa eu ver se eu não pulei 2. Não pulei, não. Sua filosofia de vida é há ganhadores e perdedores, e eu acredito que eu sou um ganhador. Para você ganhar, ninguém precisa perder. Para ganhar, é preciso seguir as regras, ou para ganhar é necessário inventar novas regras? Para eu ganhar, ninguém precisa perder. Ok. Beleza. Você sempre gostou de explorar, de evitar surpresas, de focalizar a meta ou de realizar uma abordagem natural? Explorar. Explorar. Você gosta de mudanças quando elas te dão uma vantagem competitiva, quando elas são divertidas e podem ser compartilhadas, quando elas te dão mais liberdade e variedade de opções, ou quando elas te dão e melhoram o seu controle? Me dê mais liberdade e variedade. Ok. Peraí. Não existe nada errado em, na sua opinião, se colocar na frente, colocar os outros na frente, mudar de ideia ou ser consistente? Mudar de ideia. Mudar de ideia. Não existe nada errado em mudar de ideia. Beleza. Vamos lá. Você gosta de buscar conselhos com pessoas mais bem-sucedidas, com anciões e conselheiros, com autoridades no assunto ou com os lugares estranhos, o mais estranhos possíveis? Onde é que você gosta de buscar conselhos? Oi? Pessoas bem-sucedidas. Seu lema é fazer o que precisa ser feito, fazer bem feito, fazer junto com um grupo ou simplesmente fazer? Fazer bem feito.
Fazer bem feito. Ó, caraca, resultado louco. Você gosta de complexidade, mesmo se confuso, ordem e sistematização, calor humano e animação, ou coisas claras e simples? O que você gosta mais? Calor humano e animação. Bom, o tempo para você, Letícia, é algo que você detesta desperdiçar, um grande ciclo, uma flecha que leva ao inevitável ou algo irrelevante? Algo que detesto desperdiçar. Algo que detesto desperdiçar. Beleza. Se você fosse bilionária, você faria doações para muitas entidades, você criaria uma poupança avantajada, faria o que desce na sua cabeça, ou você se exibir bastante para algumas pessoas? Faria doações para muitas entidades. Beleza. Você acredita que o destino é mais importante que a jornada é mais importante que o destino, um centavo economizado é um centavo ganho, ou basta um navio ou uma estrela para navegar? Peraí. Eu acho que sim, a jornada é mais importante que o destino. Beleza. Você acredita também, Letícia, que aquele que hesita está perdido, de grão em grão a galinha enche o bico, o que vai e volta, ou um sorriso ou uma careta é o mesmo para quem é cego? De grão em grão a galinha enche o papo. Beleza. Você acredita ainda que é melhor a prudência do que o arrependimento, a autoridade deve ser desafiada, ganhar é fundamental ou o coletivo é mais importante do que o individual? O coletivo é mais importante do que o individual. Beleza. Essa é a última pergunta, Letícia. Para você tirar 10, tá? Não é fácil ficar encurralado. Ó, é preferível olhar antes de pular. 2 cabeças pensam melhor do que uma. Se você não tem condições de competir, não entre na competição. 2 cabeças pensam melhor do que uma. Beleza, Letícia. Fica aí, não saia daí, tá? Sim, senhor, pode respirar. E agora nós vamos fazer aqui o seu resultado. Ai, Jesus. Não, fica tranquila. Não tem nada demais nisso. E vocês vão entender por que eu estou querendo chegar aí. Só. O I, Letícia respondeu 5 vezes a questão I. Letícia respondeu 10 vezes a questão C, a opção C. Letícia escolheu 6 vezes a opção O. E Letícia escolheu 4 vezes a opção A. Eu não sou tubarão. Tá? Então, vamos lá. 5 vezes 4, 20. 10 vezes 4, 40. 4 vezes 4, 16. 6 vezes 4, 24. Isso significa dizer que é o seguinte, que a Letícia, ela é gato. Ok? Vamos entender o que representa o gato, tá? Gente, essa bolinha aqui é só para você pegar aqui e fazer assim, ó. 50 centímetros. Ou 50 centímetros. 50, o gato. 20, a águia. 20, a águia. 16, o tubarão. 16, o tubarão. Eu queria ser mais um chefe. E 24, o lobo. Tá? Esse é o gráfico da Letícia, tá vendo? Aqui é só para a gente ver isso, tá? Então, a gente está vendo que a Letícia tem uma incidência maior de resposta de gato. Me ajudem na conta aí, ó. Vamos lá. I mais C. I mais C igual I mais C. 20 mais 40 igual a 60, não é isso? 60. Gente, ajuda aí. Ajuda aí que eu vou errar. O mais A. O mais A. 64, professor. Não, errei. Peraí, viu errado. O mais A. 40. 40. Obrigado. O mais A. 40. O mais I. 44. O mais I. 44. Boa.
E depois, C mais A. 56. Quanto? 56. 56. C mais A igual a 56. Gente, eu estou fazendo isso rapidinho, só porque eu quero mostrar para vocês, tá? Letícia, pode... Letícia não, perdão. Fica aí nessa posição, não sai daí não, tá? E, Ju, desliga o som de lá para mim. Isso, obrigado. Então, isso, ó. I mais C tá aqui do lado de cá. A gente falou que é 60, tá? 60. Aqui, tá? O mais A, 40. Aqui. O mais I, 44. Mais ou menos aqui. E C mais A, 56. Gente, tem gente que é 80, tem gente que é 90, tá? Só para vocês saberem. É bem equilibrada, né? Quer dizer, não é tão bem assim, não, né? Se você pensar bem, olha só como é que é o quadro. Isso aqui é como se a gente estivesse olhando, Letícia, sua cabeça é de cima, tá? Vendo os seus hemisférios cerebrais, tá? Dividindo sua cabeça por uma cruz, né? Tá vendo? Então, você tem isso aqui, ó. O que isso aqui diz, Letícia, de você? Só para a gente entender. Isso aqui diz assim, ó, que 60% do tempo, Letícia toma decisões baseadas em emoção. E que 40% baseado em razão. Ok? Então, assim, ela é mais emocional do que racional. Aí quem pode dizer isso para a gente é ela, que ela pode confirmar ou não. Isso aqui também quer dizer o seguinte, que Letícia, ela 56% do tempo, ela prefere botar a mão na massa. Ela prefere atuar. Em 44% do tempo, ela prefere pensar. É equilibrado isso aqui, né? Ela gosta de pensar e gosta de atuar. Tem gente que é 80, 90 de atuante, não gosta de pensar. E tem gente que é 90, 80 de pensante, não gosta de... E tem gente que é 90, 100 de emoção, e tem gente que é 90, 80 de razão, né? Então, assim, a Ju falou que a Letícia está mais equilibrada e faz sentido esse equilíbrio da Letícia, tá? Existindo uma tendência. Cada ponto desse é importante. Então, Ju, abre o som da Letícia aí para mim. Eles têm que abrir lá, professor, eu não consigo. Ah, tá. Então, abre o som da Letícia para mim aí. Letícia, faz sentido isso para você? Total. Total? Eu sou muito mais emoção do que razão. Muito. Okay. Beleza. Hoje eu sei falar não para os outros, mas antigamente eu só falava assim e me lascava. É isso, é isso. Vamos pegar um outro exemplo aqui agora, né? Um outro exemplo, para a gente poder aprofundar a nossa análise, tá? Então, como é que nós vamos aprofundar a nossa análise? Eu vou pegar aqui, tem o resultado da Letícia aqui, e o resultado da Letícia diz que ela é gato. Tá? Quem é o gato? Quem é o gato? O gato é uma pessoa que gosta de, aqui nos valores, tá? Felicidade e igualdade. Você vê que ela sempre responde assim, chegar junto, fazer junto, né? Felicidade e igualdade. Qual o comportamento da Letícia? Gosta de fazer junto, tá vendo? A Letícia é uma pessoa sensível, é uma pessoa que gosta de relacionamentos, ela gosta do time, ela é um pouco tradicionalista, o gato é tradicionalista, né? O gato não tem... ok? Ela gosta de contribuir, ela busca a harmonia onde ela está e ela gosta de delegar autoridade. Quais são os pontos fortes da Letícia? Comunicação. Ela quer sempre manter uma comunicação harmoniosa. Ela quer sempre desenvolver uma cultura de negócio, uma cultura empresarial, desenvolver e manter. E ela gosta de uma comunicação aberta. Ok? Quais os pontos de melhoria da Letícia? Também comunicação. Esconde conflitos. O gato, ele tende a esconder conflitos. Quando a gente fala esconder conflitos, ela mesmo falou assim,
Eu não sabia dizer não. Por que não sabia dizer não? Porque dizer não é conflito. Ela entende dizer não como conflito. Então, ela falava sim, muito mais para esconder um conflito, para não desarmonizar o ambiente. Ela mesma já deu dica para a gente, tá certo? Por quê? A Letícia, para ela, ser feliz é mais importante que obter resultados. E olha que coisa legal. Muitas vezes, ela usa o sentimento dela para manipular as outras pessoas. Muitas vezes, não quer dizer que sempre. Quer dizer que 60% do tempo é possível que ela use isso. O que motiva a Letícia? Segurança, aceitação social, quer ser aceita pelos outros. Ela quer construir consenso, então ela vai sempre brigar muito por isso. Ela quer o reconhecimento da equipe. Ela quer que a supervisão dela seja compreensiva. Ela quer criar um ambiente harmônico e ela quer criar trabalho em grupo. Isso motiva ela, quando tem trabalho em grupo, quando tem ambiente harmônico, quando o chefe dela é compreensivo, quando a equipe reconhece ela. E, logicamente, felicidade e igualdade. Então, assim, se você trabalha com a equipe, com a Letícia, e sabe ser gato, reconhece a Letícia, ela vai gostar disso. Dá a oportunidade da Letícia construir consenso. Cria um ambiente seguro, ela vai gostar disso. Né? Evite colocar a Letícia em ter que escolher, ter que entrar em situações de conflito, porque ela vai tender a esconder. Né? Mas, assim, a Letícia gosta de se comunicar harmoniosamente. Né? Então, faz com que ela possa aproveitar a comunicação aberta. Tá? E, logicamente, a Letícia gosta de fazer junto. Letícia, conta para mim se faz sentido essa rápida análise sua. Sim, perfeitamente. Não tiro nem coloco nada. Beleza, bacana. Aí vocês têm que entender que isso não é 100% do tempo. O segundo ponto mais forte da Letícia é o C mais A. O C mais A 56, na verdade, a gente está falando que o segundo ponto mais forte da Letícia é o O. Vamos ver o O? O O, eu acho que o O é tubarão, é isso? Deixa eu conferir aqui. Porque... Ops. Ele deve ter parado de compartilhar a tela e apertou o botão de sair. Vermelhinho. Quero fazer uma foto, mas nunca vai ter. O velhinho hoje está demais, hein? Claro que o velhinho está tirando. Velhinho hoje está demais, está demais. Está demais. Não, o segundo dela é o lobo, tá? Professor, a câmera que não está aparecendo. Agora foi. Isso, o segundo dela é o lobo. Deixa eu botar o lobo aqui para ela ver. A gente botou o gato, né? Tá? O segundo dela com 40%, com 24%, é o lobo, tá? O lobo é lá o finalzinho aqui é o meio, ó, tá vendo? A Letícia, só que a Letícia, além de ser gata, ela gosta de fazer as coisas certas. Ela gosta de uma certa ordem e controle. Isso tem muito a ver com o tradicionalista do gato também, tá? Que gosta de uma ordem e controle, né? Então, assim, ela muitas vezes ela é detalhista, mas, ó, ela quer mais fazer em equipe do que ser detalhista. Ela é organizada, ela é estrategista, tá certo? Então, aqui tem todas as características de quem é lobo, tá? E tem características de quem é tubarão também. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Vocês têm 4 estradas. E imagina só, a Letícia Gato trabalhando com alguém que é tubarão. O gato, ele gosta de felicidade e igualdade. E o tubarão quer resultados. Lógico que a Letícia gosta de quer resultado também, mas ela prefere a harmonia do que o resultado. Então, a Letícia vai ter sempre um certo problema trabalhar com pessoas que sejam tubarão, a não ser que os dois conversem ou que um dos dois ceda. Se Letícia é casada, namora um cara que é tubarão, ela vai ter alguns conflitos muito claros, né? Porque o cara quer fazer rápido, mas ela acha que precisa fazer junto. Sacou? Então, assim, os dois vão ter que se entender nessa hora. Só que até hoje a Letícia não sabia disso. A Letícia agora começa a entender o que ela é.
né? Eu, por exemplo, gente, eu sou águia. Ó, gosto de criatividade e liberdade. E eu trabalho com uma gestora que gosta de ordem e controle. Olha que loucura, cara. E aí eu tive que me arrumar todinho. Sabe por quê? Porque o cara que gosta de liberdade, ele gosta de criar, né? Ele gosta de usar a intuição. Mas o cara que é lobo, ele gosta de detalhe. Ele gosta de saber o início, o meio e fim. Então, assim, quando eu vou apresentar um trabalho para o meu chefe, eu nunca apresento no papel da águia. Eu sempre me coloco no papel do lobo. O que ela quer saber primeiro? Quer saber isso. O que ela quer saber depois? Quer saber isso. O que ela quer saber no final? Isso. Porque eu sei que ela gosta de ordem e controle. Ela não vai entrar numa coisa que ela não tenha noção de como começa e como termina. Então, eu preciso dar isso para ela. Mas aí, eu queria que vocês entendessem que o cliente de vocês também é isso. Ele é gato, ele é águia, ele é lobo, ele é tubarão. Ele tem uma incidência maior. Então, imagina que a Letícia é gato e ela encontra um cliente que seja, por exemplo, águia, que nem eu, gosto de liberdade, né? A Letícia vai estar querendo assim, olha aqui, olha isso junto. Eu vou falar assim, Letícia, deixa eu fazer, Letícia, depois você me mostra isso, vamos fazer, eu quero ideias novas, quero saber como é que eu vou usar isso. Então, a Letícia tem que saber quem eu sou para ela poder se comunicar comigo na minha estrada. Ela tem que saber quem ela é, para saber como ela age. Mas, a partir daqui, ela pode começar a olhar quem é o outro, quem é o cliente dela, e andar com o cliente dela na estrada do cliente dela. Assim como eu saio da águia e vou andar com a minha chefe, né, com a minha direção, na área dela. Então, assim, o que eu sei que ela sabe? Ela não gosta ela tem dificuldade de se adaptar às mudanças. Então, assim, eu não mudo nada bruscamente, eu vou mudando aos pouquinhos, né? Por quê? Porque quando ela não se adapta à mudança, ela vai impedir, ela tem o poder de impedir qualquer progresso, né? Então, eu preciso dar detalhes para ela, preciso estruturar, porque ela gosta disso, né? E eu preciso ir mostrando com ela com o tempo de que ela precisa mudar isso, entendeu? Então, assim, eu pego os pontos fortes dela e faço. Eu faço o passado, presente e futuro, né? Eu digo quanto aquilo está conforme com a nossa missão, com o nosso objetivo, né? Eu mostro para ela que eu sou leal para ela, que ela pode ter confiança em mim, né? E eu sei que ela gosta de regras e responsabilidade, então eu crio regras para a minha equipe, eu crio procedimentos. Sacaram? Conseguiram entender como é que funciona? Quem conseguiu, faz assim para mim, ó. Legal. Então, assim, não é só... Professor, o Paty está com uma dúvida aqui. O pessoal, porque eu trouxe impresso, o pessoal foi fazendo junto. Sim. Aí tem algumas pessoas aqui que deu empate no percentual. Águia e tubarão, empatou. Quando é empate, o que faz? Não tem problema nenhum dar empate, tá? Bom. É como ela é. São os dois maiores pontos. Significa dizer que ela é 50% de um e de outro, tá? Tipo assim, nas decisões ela vai tender ou ser águia ou tubarão. A Letícia, a gente sabe que na maioria das decisões, nos momentos mais difíceis, ela vai recorrer ao gato, que é o interior dela, ok? Essa pessoa que deu empate, ela vai recorrer aos dois, um dos dois. E aí você não sabe qual que ela vai recorrer, vai depender do que tiver, do problema que tiver, entendeu? Certo? Tá. Mas outra pode. coisa, essa tabelinha que você leu pra gente aí, que tá a águia, o gato, o tubarão, você vai mandar depois pra gente? Vou mandar, já deve estar no material de vocês, que vocês receberam, tá? Não tá não. Não tá não, eu não quis botar por isso. Amanhã já mando para vocês, amanhã eu entrego para eles para mandarem para vocês, tá bom? Vou mandar o questionário e vou mandar a tabelinha, entenderam? Tá, joia. Maravilha? Tá explicado ou você quer falar mais alguma coisa? É só isso. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Não, certinho, obrigada. Outra coisa, se alguém tiver dúvidas e quiser que eu faça a análise, manda para mim. Eu não posso prometer que eu vou responder rapidamente, tá?
porque eu tenho uma série de coisas, mas assim, eu vou pegar, vou juntar, depois eu vou responder e vou devolver para vocês. Tá bom? Beleza? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Professor, mandar para onde para o senhor analisar? Para o seu e-mail? Pode mandar para o meu e-mail e pode mandar pelo meu WhatsApp. Vocês não têm o meu WhatsApp, não? Não. Jô, vai dar ruim. Tem problema, não, deixa eu dar ruim. Quanto mais ruim, melhor. Pior que não adianta eu botar no chat, né? Então, anota aí. 9, deixa eu botar aqui, ó. Anota aí. Qual o DDD? Calma, 21. Vocês só têm que ter paciência, tá, gente? Eu não consigo responder de imediato, tá? É assim, ó, 9, 21, né? 9, 7108 5183. Esse é um caminho. Outro caminho é vocês mandarem pelo extensionista. Acho que é assim que escreve. Se eu escrever errado, tá? Me fala. Que o extensionista vai fazer chegar até a Juliana, até quem quer que seja, e eles vão fazer chegar para mim. Aí eu devolvo para eles também. Tá bom? Não tem problema nenhum. Pode mandar pelo extensionista. Tem gente que me mandou do outro grupo pelo extensionista, tá? Mas se quiserem mandar também para o meu e-mail, não tem problema nenhum. Para o meu WhatsApp, eu vou... Manda só os números finais, tá? Você tem que conferir se deu 25 realmente, tá? Isso é importante. Sente o e-mail. E-mail? Aonde? Professor, Arial tá querendo ele e saiu de novo. Que legal. Professor, queremos o seu e-mail. Hoje eu estou impossível. Estou impossível hoje. Pelo amor de Deus. Esse botãozinho vermelho ali, ele me chama a atenção, vou lá e boto. Professor, diga teu e-mail aí, por favor. Deixa eu dizer meu e-mail, só um minuto. Deixa eu ter cuidado para não desligar esse negócio aqui de novo. Gente, pelo amor de Deus. Vou botar um aqui, tá? Vocês podem mandar para jpereira.ieph@gmail.com, tá? Mas, ó, eu sugiro que vocês mandem pelo extensionista, vai ser muito mais prático para vocês, entendeu? Mas, assim, fica o meu e-mail, se vocês quiserem fazer contato comigo, fiquem à vontade, tá? Professor, Arial tá com a mão levantada. Fala, Arial. No caso, isso aí é perfil comportamental. Hã? Comportamental. Então, mas é tipo analítico, esses assim? Por exemplo, o lobo, ele é um analítico, tá? Ok? É nessa linha mesmo, mas são sempre 4, né? Analítico, planejador, né? Só que aqui é uma denominação diferente, mas é o mesmo, tá bom? Obrigada. Nada. Gente, por que eu quero mandar isso para vocês? Porque pensa assim, ó, você Você é um... por exemplo, a menina que fez comigo, ela falou assim, que ela é C aqui, que ela gosta de fazer junto com o grupo. Mas ela fala assim, pô, mas eu não quero ser gato. Eu quero mudar. Eu quero ser tubarão. Então, ela vai começar, em vez de fazer junto com o grupo, ela vai fazer bem feito. Eu quero ser águia. Então, em vez de fazer junto com o grupo, fazer bem feito, eu quero fazer o que precisa ser feito. Entendeu? Então, assim, você pode... Gente, desliga aí. Então, você pode escolher e olhar as perguntas e ir mudando seu comportamento, tá? Para você mudar também a sua predominância. Tem produto para mostrar hoje? Conta aí, Ju. Tem? Alguém tem produto para mostrar hoje? Vai levantando a mão.
E, ó, tem que ser rápido, 2 de cada hora, hein, gente? Já tá Falta na hora. 10 minutos, hein? Falta 10 minutos. Aí, 5, a Tis quer mostrar, São José do Vale, Rio Preto quer mostrar. Vamos. Pra gente ficar chateado aqui, aborrecido. Guapimirim e depois Quatis. Porque Quatis não tem a mãozinha para levantar. Eu vi a ordem que eles botaram lá no chat. Valença também quer mostrar. Vamos começar com Guapimirim. Deixa eu dar uma notícia triste para vocês antes de começar. Quer dizer, semana que vem não sou eu que vou terminar as aulas com vocês, tá? Infelizmente, semana que vem eu tô com outro compromisso, não vou conseguir estar aqui. Eu venho no intervalo para dar um grande abraço em vocês, tá? Mas tem uma outra professora aí que vai cuidar na semana que vem. Tenho certeza que vocês vão adorar. Estou chateada. Não fique. Você vai me ver em outro bloco. Então, beleza. Outro dia a gente se vê em outro bloco. A gente vai ver todo mundo, vocês. Vamos lá, vamos mostrando os produtos. Mostra aí por causa do tempo. Guapimirim. Guapi, vai lá. Pode falar. Oi, professor, boa noite. Meu nome é Silvana, tudo bem? Eu faço casinha de passarinho, de papelão. Pô, muito legal, Silvana. Aí agora eu implementei ela para você colocar também a aguinha do passarinho, né? Aí eu que faço tudo no papelão, depois eu revisto, depois eu pinto. Muito legal. Muito legal, muito legal. Se essa casinha fosse lá de São José do Vale, em vez de ser água, seria licor para o passarinho. Boa noite. Esses são os vestidos das minhas bonecas. Nossa, são lindos, hein? Muito legal. São vários. Tudo para boneca. Olha o cuidado, olha o cuidado. Muito bom. Obrigada, professor. Valeu, mais ninguém, né? Tem outro. Gente, vamos com a Tis agora, gente. Estou indo depressa porque o tempo está curto, né? Vamos lá, com a Tis. Deixa eu destacar aqui. Boa noite, professor. Boa noite, Catis. Meu nome é Cineia, eu faço arte com macramê. Isso aqui é uma luminária. Caramba. No fio eu trabalho barbante todinho aí. Esse aqui é um legal. De família. Muito legal. Muito legal. Todo feito à mão. Todo feito à mão. Muito legal, muito legal. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Legal. Quem mais? Tem mais com a Tis? Mais alguém de Quatis, gente? Não. Mais alguém de Quatis? Acho que não. Não, obrigada. Obrigado. Agora é São José. Gente, me tira uma dúvida. Qual é o signo da Letícia? Eu tô me perguntando isso aqui. São José. São José, com vocês agora, hein? Aqui na frente, na câmera. Já tá muito bom, né? Olha que espetáculo. Meu nome é Ângela, esse quadro foi feito em Ponto Cruz. Ponto Cruz, que legal, que legal. Não, estou conseguindo ver. Agora não, baixa um pouquinho. Aê! Mais quem? Legal. Tem mais? Mais algum em São José, gente? Tem. O meu já comeram. Olha elas que não vieram. Olha que luxo. Pano de prata e ponto oitinho. Como que é seu nome? Eliana. Legal, Eliana. E aqui, para pendurar o pano de prata. Muito chique. Legal. Parabéns. Esse aqui é da minha amiga, que eu já comprei com ela. Ela fez para mim, com a estampa de doce, porque eu faço doces. A amiga sou eu. A amiga é ela. A bolsinha para eu poder ficar na minha barraquinha com o celular e guardar o dinheiro para ficar fácil. Legal. Bacana. Pode ver. Olha que espetáculo. Mas quem, gente? Tem mais um ali. Oi. É uma bolsa de crochê. Bolsa Que legal, tem mais um ali. Linda bolsa. Perfeito. E um jogo de banheiro. Nossa,
Terminal em São José, por hoje. Oi. Quem vai? Por enquanto, vai na próxima. Agora é Valença. Se vocês me deixarem sem licor, né, seus danados? Tudo bem. Tô ouvindo, Lília, vou precisar que diminua o volume do computador quando for falar, para não dar interferência. Agora a gente não tá ouvindo nada. Tem que botar um volumezinho, senão isso não ouve. Ou no celular. Não, é ligar o microfone do celular e tirar o volume do computador. Não tá dando para ouvir. Eu acho que o microfone do celular tá desligado. Foi. Tá ouvindo? É uma bolsa, é uma sacola. Uma sacola, entendi. Entendi, muito legal. É do lado onde você coloca o seu. Muito legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Saiu aqui o som de Valença, gente. Não, mas deu para ver a bolsa. Deu para ver deu para ver, deu para entender. Deu para entender muito bem a bolsa. E que ela era uma bolsinha pequena e virou uma bolsa grandona, não é verdade? Que bom. Legal. Muito, muito, muito legal. O próximo é Três Rios. A internet aqui de Valença está bem... Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Nós não conseguimos aqui que o senhor nos visualize, mas as meninas aqui, nós recebemos o perfil comportamental. Sim. E ficaram todas muito interessadas em fazer, né? Cada um seu. E nós queremos saber se a gente vai receber a avaliação, porque a gente viu que nem está na apresentação e não está também junto com o perfil, porque é super importante, né, saber aquelas classificações todas. Nós vamos poder receber esse material? Vocês vão receber sim. Eu não quis mandar antes para deixar vocês curiosos mesmo, entendeu? Entendi. Tá aí amanhã eu já vou liberar isso tudo para vocês, tá? Tá ótimo, muito obrigada. A Ju vai nos ajudar nisso aí, a Valéria. Para amanhã vocês já muito obrigada. Tá? A aula foi muito boa. Que bom, fico feliz, que bom. Que bom. Tá? Obrigada. Tem mais, gente? Tem mais alguém? Por enquanto, não, professor. Está todo mundo com a mão baixada. Bom, meninos e meninas, logicamente, sim. Não peço desculpa. Ô, Juliana, o Jonas vai mostrar o dele. Opa, então mostra aí, Jonas. Tá. Mostra aí, Jonas. Queremos ver. Jonas. Esses quadrinhos eu faço são lembranças da cidade, pontos turísticos da minha cidade. Peraí, Jonas, eu não estou vendo você. Jonas. Agora sim, agora estou vendo. Beleza. Muito legal. Valença também, né? Ponto turístico de Valença. Que legal, Jonas. Bacana. Muito legal, muito legal. A igreja, isso é uma igreja, né? Muito legal. Beleza. Obrigado, gente. Obrigado. Tem mais alguém? Que não, Ju. Perfeito. Obrigada, pessoal. Bom, só para a gente confirmar, né? Então, assim, mas eu vou passar aqui na semana que vem, tá? Eu venho na hora do intervalo para dar um abraço em vocês, fica até um pouquinho mais, tá? Para dar um abraço para vocês, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar de quem a gente vai trazer de surpresa para vocês aí. Vocês vão curtir. Vai continuar com o mesmo conteúdo, tá? Vai falar de excelência no atendimento do mesmo jeito, tá bom? Beleza? Ok? Meninas, meninos, que Deus abençoe vocês. Nosso Jesus Cristo esteja junto com a gente o tempo todo. E a gente se encontra. Clara, obrigado. Patrícia, obrigado. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Ô, Letícia, Juliana perguntou qual é o seu signo, Letícia. Sim. Eu sou taurina.
Taurina. Você nasceu quando? É maio? Você nasceu em maio? 24 de abril. 24 de abril. E meu ascendente é Capricórnio. Entendi, legal. Viu? Ju, fez sentido para você, Ju? Fez. Eu tava entre Touro e Libra. É? Então tá certo. Ju tá só analisando aí, tá vendo? Deixa eu finalizar a gravação. Obrigada, hein?